Olá! TV Câmara de Assis conversa hoje com Inayan Lira, um historiador. Justamente porque nessa época do ano de grande movimentação em todo o país, o Carnaval. E a gente já começa perguntando, Lira, como que surgiu o Carnaval no país? Então, a origem do Carnaval ela é um pouco controversa. Porque, na verdade, o Carnaval ele teria surgido ali na Idade Média, quando a Igreja Católica decide instituir a Quaresma. Então, na verdade, o Carnaval, sem querer, é criado pela Igreja Católica, porque quando é instituída a Quaresma, um período de restrições, um período em que as pessoas deveriam abdicar da carne, né? Então, isso cria, nos dias anteriores, uma vontade muito grande, obviamente, da população, do povo, tentar de alguma forma ali uma válvula de escape e comer demais, beber demais, se divertir em comparação à entrada com um período posterior, que seria esse período de restrições. Mas alguns estudiosos também afirmam que a origem do Carnaval talvez seja um pouquinho até mais antiga, né? Rememorando aí algumas festas da antiguidade, como em Grécia e Roma, as chamadas Saturnálias, as festas dionisíacas, as festas babilônicas da Mesopotâmia também, assim como também alguns festejos no Egito Antigo, como por exemplo a festa para a deusa Ísis. Por que os historiadores, né, e alguns pesquisadores de Carnaval afirmam isso? Porque essas festas reuniriam aí alguns elementos do Carnaval, como por exemplo a utilização de máscaras, fantasias, né? Muita bebida, muita comida. Então seriam festas que não seriam propriamente o Carnaval, mas que já teriam elementos aí do Carnaval. Isso que eu ia te perguntar, Lira, porque eu ia perguntar exatamente isso. É estritamente do Brasil essa festa? Porque a gente vê em filmes, muitas vezes, pessoal com aquelas máscaras, tudo que remete o que acontece aqui com a gente ainda hoje, né? Isso, Não é uma festa natural do Brasil. Ah, sim. É uma festa que foi criada na Europa durante a Idade Média, por conta da Quaresma, justamente, né? Esse contraponto à Quaresma. Mas, na verdade, é uma festa que, quando chega ao Brasil, nós vamos tomar ela de tal forma que ela vai virar praticamente uma identidade do povo brasileiro, né? Uma identidade nacional. Tem algum significado carnaval? Então, a palavra carnaval, ela tem a ver justamente com o surgimento que é por conta da Quaresma, né? Então, como iria entrar na Quaresma, então a festa carnaval, a palavra carnaval significaria, vem do latim, adeus à carne, né? Carnevale. Então, adeus à carne, ou despedida da carne. Então, na verdade, faz lembrança a esse fato. Né? Então, a população se despedindo desse momento de cumilança, né? De poder comer a carne realmente. A gente tem mudança de datas, assim, durante cada ano. Por que tem essa diferença? O que acontece? Então, é que o Carnaval, como o parâmetro do Carnaval é justamente a Quaresma, né? A Quarta-feira de Cinzas, e a Quarta-feira de Cinzas ela é instituída pela Igreja Católica fazendo referência à Páscoa, que de alguma forma surge justamente aí sem uma data específica, uma data móvel, por conta justamente que é baseado na lua, né? Então, tem a ver com a lua cheia. Então, o Carnaval ele só vai acontecer através da Quarta-feira de Cinzas, que o parâmetro é a Páscoa, que a referência é a primeira lua cheia. Então, tem a ver com o equinócio, e aí vai rememorar outras coisas. Tem muitos significados. É uma data complicada para se entender, mas é uma matemática que existe com base em referências lunares, né? Dentro do seu histórico de estudos, o que você leu sobre o Carnaval que você achou uma curiosidade bem atípica, assim, que você fala assim, ninguém sabia, eu me assustei, eu fiquei impressionado. Conta pra gente. Quando o Carnaval ele vem para o Brasil, ele chega no Brasil com características trazido pelos portugueses, né? E ele chega aqui como o entrudo. O entrudo era uma prática de você jogar farinha, água nas pessoas na rua, né? Então era uma prática até mesmo considerada violenta por alguns, né? Então o entrudo, ele é, digamos assim, o primeiro carnaval brasileiro, né? Então, que é importado de Portugal, mas é o primeiro carnaval brasileiro. E uma curiosidade que eu acho bem interessante é que, por exemplo, mesmo o carnaval sendo a festa da inversão social, né? A festa em que há um desregramento, etc., é interessante notar que nesse período do entrudo, ali no Brasil Colônia e Império, a estrutura de escravidão, por exemplo, se mantinha. Então, por exemplo, era muito comum nas casas, né, das famílias, por exemplo, você ter a prática do intrudo, só que
apenas a família branca poderia ali de alguma forma praticar o intrudo entre si e os escravizados poderiam ser atingidos por essas pessoas, mas não poderiam atingir essas pessoas brancas. Então a gente vai para a atualidade. A gente percebe que o enredo é muito importante para as escolas de samba. A Mangueira, por exemplo, esse ano faz uma homenagem à grande cantora Alcione. Como que é feita essas escolhas para homenagear a pessoa está viva, às vezes a pessoa já faleceu, mas tem um histórico bacana para ser apresentado? Sim, geralmente, né, as escolas de samba, elas escolhem seus enredos muito afinadas com aquilo que a sua comunidade ou que de alguma forma personalidades, né, no caso da Alcione, por exemplo, é porque tem uma certa ligação com a escola de samba Mangueira. Então, inclusive, ela é uma das fundadoras da escola de samba Mirim da Mangueira. Na década de 80, ela funda essa escola. Então, assim, a Alcione ela já tem um histórico de participação muito grande na Mangueira, por exemplo. Mas, geralmente, como é feita essa escolha? Quando um carnaval termina, então, por exemplo, assim que terminar o carnaval de 2024, já se começa a movimentação para a escolha do tema do próximo carnaval. Então, o carnaval é o que a gente chama de uma festa ritual. Ele tem todo um ritual de preparação. Então, assim que terminar esse carnaval, já se escolhe o enredo para o ano seguinte. Bom, se você parar para pensar, existe toda uma estrutura que foi sendo construída ao longo do tempo, né? Então, as primeiras escolas de samba, por exemplo, elas surgem na década de 20, mas os primeiros desfiles vão ser na década de 30. Só que naquela época, o desfile da escola de samba, por exemplo, era uma manifestação ainda muito incipiente. Inclusive, nos jornais era comum você não ter tanto destaque para o carnaval das escolas de samba, por exemplo. Era algo visto assim como um carnaval mambembe, eles falavam que eles desfilavam sobre caixas de cebola. Bem tímido. Bem uma coisa bem simples mesmo, né? E qual era o grande carnaval daquela época, por exemplo, assim, do final do século XIX, começo do século XX? Eram as grandes sociedades, os cursos familiares, né, feitos na rua do Rio de Janeiro, por exemplo, de São Paulo. Então, assim, era um carnaval mais elitizado. Os carnavais de salão também, né, que eram aqueles carnavais de máscara, etc. Então, esse era o tipo de carnaval, assim, que era o grande auge, né? Agora, depois da depois da Segunda Guerra Mundial, década de 40, 50, aí você tem o despontar desses, principalmente dessa cultura do bloco, que vai se espalhar, por exemplo, por Salvador, né, que vai virar o grande epicentro dos blocos ali. Verdade. E você tem os frevos em Recife, e você vai ter aqui no Sudeste as escolas de samba e os blocos também. Então as escolas de samba hoje em dia são a imagem do carnaval para o exterior, né? Consolidou-se como a imagem do carnaval brasileiro, justamente pelo impacto, pela imagem que ela cria, né? Lira, a TV Câmara quer agradecer a sua presença, obrigada por dividir um pouquinho da sua sabedoria sobre o carnaval. E seguimos em frente, ainda com samba, né? Porque está chegando o carnaval, e agora em fevereiro. Sim, imagina. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado.